Pessoal, vamos comentar aqui duas perguntas agora. A primeira pergunta é como que eu realoco o código e a outra pergunta é como que eu protejo o código ou os dados, né? Código e dados, a memória de um processo 1. Como que eu faço com que o código e dados de um processo não seja, digamos, vasculhado por um outro processo, proteção. Então vamos começar com realocação. Deixa eu tentar explicar aqui primeiro qual que é o problema da realocação. Eu não sei se vocês já escreveram um programa em Assembly, mas o programa está alocado em uma posição de memória fixa. Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui faz de conta que eu estou aqui na posição 1000 hexa da memória, e aí eu escrevo assim, uma instrução move R0, R1, coloca o registrador que tem o R0 e vamos supor que eu desvio agora para a posição 2000 hexa. Desvio para a posição 2000 hexa. Não, eu estou falando para vocês que quando o código ele é compilado, feito isso, ele cai em uma certa posição fixa da memória, tá bom? Peraí. Em vez de eu colocar BRA, aqui vocês não vão entender, depois eu tenho que explicar, vai. Eu vou colocar aqui jump para a posição 2000. Então, quando eu escrevo jump 2000, significa que eu estou realmente pulando para a posição 2000 hexa da memória. Então, esse código aqui, quando ele é escrito e roda dessa forma, ele não é realocável, porque todos os jumps eles estão fixos, os jumps estão fixos. Se você pega esse código aqui e coloca, por exemplo, tenta colocar aqui ele foi compilado para rodar na posição 1000, mas de repente você coloca aqui para rodar na posição 2000 ou na posição 3000, é óbvio que esse código aqui, que esse jump aqui vai dar uma coisa diferente e não vai funcionar. Todo mundo concorda com isso, né, pessoal? Então, como que a gente poderia resolver o problema da realocação? A gente tem que fazer com que isso aqui não seja tão fixo assim. E como que a gente faz isso? Então, uma ideia seria a gente fazer desvios relativos a um registrador. Então, se a gente escolher aqui um registrador como base, então a gente pode fazer que todos os desvios sejam relativos ao registrador base. Por exemplo, em vez de escrever aqui jump 0x1000, eu escrevo alguma coisa aqui do tipo jump. Faz conta que eu tenho um registrador chamado R15, que é a base. R15 mais, sei lá, mais 2000. Sempre em relação a uma base. Então, se eu tiver desvios, eu escrevo código. Esse código ele faz desvios e acessa a memória, faz tudo relativo a uma certa base, então as coisas dão certo. Aí eu resolvo o problema da realocação. Isso é uma ideia de resolver, não estou falando que os computadores resolvem dessa forma. O seu computador aí que roda Windows, roda Linux, ele não resolve isso dessa forma que eu acabei de falar para vocês. Só estou falando isso aqui porque está no livro do Tannenbaum, o Tannenbaum comenta que isso aqui é uma forma de resolver, tá bom? Preste atenção, isso não é assim que a gente resolve de fato o problema da realocação, mas é uma ideia. Então, eu vou continuar agora, seguindo aqui o livro do Tannenbaum, como que a gente resolve o problema da proteção. Então, vamos supor aqui que eu tenho aqui que eu tenha aqui o meu código e dados, eles estão dentro dessa área. Se eu quiser fazer qualquer endereçamento fora dessa área, eu poderia ter um outro registrador que é o limite, quer dizer, se eu for fazer fora da base para baixo, ele me dá um erro. Se eu tentar sair fora de um limite para cima, então ele me dá o erro. Eu faço todo o código realocável de acordo com a base, mas a base é a base inferior, né? Então vamos chamar isso aqui de base inferior. E o limite aqui seria o limite superior aqui, por onde eu não posso cair
fora aqui do meu código, ou da minha área aqui do meu processo. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui é o meu processo que está rodando. Se eu quiser endereçar alguma coisa aqui, eu caí fora, eu subi, eu fui além do limite, e se eu tentar mexer em algum dado aqui do sistema operacional, eu fui para baixo da minha base. Qualquer referência fora vai me levar aqui, deveria me levar a um erro, e essas referências fora da minha área deveriam gerar uma interrupção para o sistema operacional, indicando que esse processo aqui fez alguma coisa errada. Então, como que eu resolvo o problema da proteção? Eu resolvo o problema da proteção usando os registradores base e limite. Aqui eu coloquei aqui que eu resolvo o problema da realocação usando um registrador de passe. E uma coisa que tem que estar clara aí na mente de vocês é que quando ele sai fora dessa região base e limite, ele deveria gerar uma interrupção, avisando que houve uma falha de acesso à memória para o processador. Entenderam? E aqui a gente tem uma treta. Se vocês tentarem implementar esse tipo de coisa em um processador cujo hardware não está preparado para gerar essa interrupção, isso aqui não deve funcionar. Alguém pode me explicar o motivo pelo qual isso não deve funcionar? Eu preciso de um hardware especial. Eu preciso de um hardware especial. Eu preciso de um hardware especial para fazer isso. Bom, vamos tentar imaginar que você aí como aluno, que não deve conhecer esse hardware especial, como é que você verificaria a base e o limite? Hein? Pensa um pouco. Se você não tivesse um hardware especial, você deveria, para cada instrução que faz acesso à memória, e toda instrução, sei lá, um monte de instruções que fazem acesso à memória, você teria que verificar se esse acesso está sendo feito dentro desse intervalo base-limite. Imagina que isso deve ser executado, quer dizer, você tem aí um código, né, que verifica se está dentro do base-limite. Imagina se você tem que executar esse código a cada instrução que mexe com a memória, que acessa a memória. O seu computador iria parar. Por isso que eu estou falando para vocês. Sem esse hardware especial, que eu ainda não falei o que é, sem esse hardware especial, essa ideia desse registrador aqui, base limite, não funciona. Entenderam? E eu estou explicando isso para vocês porque, se vocês estiverem lendo lá o livro do Tannenbaum, capítulo 1, eu acho, na minha opinião, o livro ele não vai dar essa ênfase a esse hardware especial. Então, eu estou tentando aqui ajudar vocês a pensarem um pouco aí, né, pessoal? Então eu comentei aqui esse lado aqui dessa transparência. Eu vou comentar agora esse lado aqui, esse lado B aqui, que o Tannenbaum quis colocar aqui com esse desenho aqui do lado B. O que ele está falando aqui é que se eu tenho dois processos que compartilham o mesmo código, então eu tenho dois processos que compartilham o mesmo código. Então eu poderia manter o mesmo código em uma certa área e repartir aqui a área de dados do processo 1 e do processo 2, colocando em posições diferentes. Já que o código não vai ser alterado, mantém ele, né? E a parte que tem que ser alterada dos dois processos, que é a parte de dados, então coloca as partes em memórias diferentes. É isso daí que ele foi explicar, tá bom?